eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, mais especificamente direto de Brasília, trazendo para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo, as principais notícias políticas do dia. E aqui no Brasil, uma bomba atômica atinge o coração do governo de Michel Temer. O apocalipse chegou na política. É a delação de Joesley, dono da JBS, o maior conglomerado frigorífico do mundo, e ele entregou esquemas envolvendo o presidente da República e também o presidente do PSDB, Aécio Neves. Aécio está afastado do Senado. A irmã dele, Andréa Neves, na cadeia. E Michel Temer pode ser cassado a qualquer momento. Eu dou os detalhes para você dessas informações que estampam o noticiário, não só do Brasil, mas de todo mundo, a partir de agora. Olha atento às reviravoltas políticas aqui do Brasil. Quem diria num passado recente que num período de pouco mais de um ano teríamos aí a possibilidade da mudança de dois presidentes. Dilma Rousseff caiu e Michel Temer, que era vice de Dilma, hoje é presidente da República, está na eminência de deixar o cargo. As possibilidades são muitas, pode ser cassação, impeachment ou renúncia. O que está acontecendo? Por que desse momento tão delicado e explosivo na política brasileira? Joesley Batista, que é o dono da JBS, o principal acionista, fez uma delação premiada, uma delação que foi costurada com a Procuradoria-Geral da República. E nesta delação, Joesley, o Ministério Público e a Polícia Federal costuraram flagrantes para pegar com a boca na botija o presidente Michel Temer e também o senador Aécio Neves, presidente do PSDB aqui no Brasil. Tudo foi gravado, tudo foi flagrado, há áudios, vídeos, há imagens, fotos e as informações foram trazidas aí em primeira mão pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, mas tomam conta já do noticiário não só do Brasil, mas do mundo. Nessas investigações da polícia, nessas imagens, o Ministério Público, a polícia contam, através dessas provas todas, que o presidente Michel Temer pegou o dinheiro, propina diretamente do Joesley, da JBS, para, entre outras coisas, comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que é do PMDB, foi presidente da Câmara dos Deputados e foi preso a mando do juiz Sérgio Moro. O silêncio de Cunha valeria muitos, mas muitos milhares de reais. E a negociação foi feita, segundo o que diz Joesley Batista, pelo próprio Michel Temer. O intermediário, o destinado a buscar o dinheiro, uma mala com 500 mil reais numa primeira parcela, foi justamente um assessor direto, o deputado Rodrigo da Rocha Loures, que é um dos principais homens de confiança do presidente Michel Temer. Essas revelações caíram como uma bomba aqui no Brasil, a Bolsa de Valores despencou, o dólar disparou. O Congresso simplesmente parou de funcionar, já temos baixas no governo, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, já avisou, ele que é do PSDB, já avisou que está deixando o governo Temer. O presidente Michel Temer deve se pronunciar ainda hoje, um pouco mais cedo, disse que não vai renunciar, mas dentro aí dos bastidores, a boca pequena dentro do palácio, os interlocutores já dizem que não sabem se ele vai ou não renunciar, vai depender da retirada do sigilo dessas gravações, para que se tenha acesso à íntegra de tudo que foi gravado. A Polícia Federal montou essa operação de flagrante, com câmeras escondidas, no próprio Joesley Batista, na roupa. As malas de dinheiro estavam chipadas e também as notas, todas rastreadas pela polícia. Ou seja, foi montada aí uma operação hollywoodiana, coisa da CIA, coisa da Mossad, pela Polícia Federal, e esta operação acabou expondo o Michel Temer e também o Aécio Neves. O que tem o Aécio a ver com isso? Joesley gravou Aécio Neves pedindo dinheiro, 2 milhões de reais. Segundo o Joesley, era propina,
né? E o próprio Joesley pediu aí ajuda de Aécio Neves para, por exemplo, colocar um dos seus indicados na presidência da Vale, e o Aécio teria oferecido a diretoria da Vale. Neste toma lá da cá, Aécio, segundo a denúncia, teria pedido 2 milhões de reais. Um primo dele, que já trabalhou com o Aécio Neves quando ele foi governador de Minas Gerais, foi o encarregado de buscar a mala de dinheiro. A primeira parcela desses 2 milhões veio quase o montante todo, cerca de 1,5 milhão de reais, e tudo foi filmado pela Polícia Federal. No caso do primo do Aécio Neves, ele ainda conta o dinheiro, ele pega o maço do dinheiro, conta o dinheiro, coloca um dos maços no bolso e sai com a mala com o restante do dinheiro. Um pouco mais cedo houve uma reunião da cúpula do PSDB aqui em Brasília, os senadores se encontraram, colocaram o Aécio Neves pelo telefone, ao viva voz, e ele disse que de fato pediu dinheiro para o Joesley Batista, mas seria um empréstimo para que ele pudesse pagar a defesa dele no caso da Lava Jato, e que teria inclusive oferecido um imóvel em troca, ou para compra, ou como garantia, mas que o Joesley disse que não, que emprestaria o dinheiro e pronto, né? E o dinheiro chegou aí nas mãos do primo do Aécio Neves, que fez um depósito deste valor numa empresa ligada ao senador Zezé Perrella, que também é de Minas Gerais, muito amigo aí do Aécio Neves. Ou seja, a cúpula do PSDB foi desmontada, caiu. Aécio Neves vai ser rifado, acabou. Ele vai deixar a presidência do PSDB por bem ou por mal. Ou ele pede para sair, ou ele vai ser afastado da presidência do PSDB. O Carlos Sampaio é o nome que deve assumir esta presidência do PSDB interinamente, até que haja aí uma eleição. Outro fato que o empresário Joesley Batista, delator, investigado no esquema da JBS, que fez fortuna à época do governo Lula, que emprestou milhões e milhões do BNDES com subsídio do dinheiro público, né, mas que conseguiu fazer esse belo acordo de delação para não ir para a cadeia, pagando uma multa de 250 milhões e entregando aí Temer, Aécio e mais gente também ligada ao PT, e o Joesley contou que também em 2014 deu de propina para Aécio Neves 60 milhões de reais, à época em que Aécio era candidato aí à presidência da República e estava naquela disputa nariz a nariz aí com Dilma Rousseff do PT. Ou seja, a República caiu no Brasil, a casa caiu, né? Nós temos aí Lula investigado na iminência de ser preso por Sérgio Moro. Nós temos aí o Michel Temer, que agora é oficialmente investigado porque a Procuradoria-Geral da República e o ministro Fachin, o ministro já informou que ele é investigado, abriu um inquérito contra o Michel Temer. Michel Temer, se tudo for comprovado, cometeu crime, né, no decorrer do seu mandato, né, ou seja, a lei protege aquele presidente que cometeu crime, né, que não tenha a ver com seu mandato. E as gravações, se tudo for comprovado, não há como Michel Temer escapar, fica insustentável a permanência de Michel Temer na presidência da República. Um pedido de impeachment vai ser protocolado hoje, mais um, né, já é o terceiro, pela Rede Sustentabilidade, mas agora a rede chega com essa novidade, né, com esse vazamento, e o nosso Brasil está se perguntando, teremos ou não um presidente? Até quando? Que caminho tomar? Qual é a possibilidade? O que serão das reformas do Brasil? O que será da economia brasileira? As reformas do Brasil, nesse momento, estão congeladas. O Congresso não fará absolutamente nada até que esse caso seja resolvido, né? A depender da retirada do sigilo dessas gravações e do que há na íntegra dessa gravação, nós já podemos considerar que teremos uma eleição aqui no Brasil, uma nova eleição, provavelmente indireta, que é o que diz a Constituição, ou seja, esse Congresso desmoralizado, denunciado, investigado, elegerá uma outra pessoa, né, filiada a qualquer partido, pode ser qualquer pessoa com mais de 35 anos que tenha filiação partidária, ou seja, os mais dos mesmos, né, vão eleger certamente aí o nome do cacicado desses partidos, e nós teremos provavelmente nos próximos dias aí um novo presidente da República, isso se a chapa for cassada ou se Temer renunciar. Não se esqueça que no dia 6 de junho haveria o julgamento em relação à cassação da chapa Dilma Temer, mas envolvendo lá as propinas da Odebrecht. E até ontem, Temer estava absolutamente seguro no cargo. Eu comentei com você, os ministros já tinham costurado aí uma estratégia para deixar o Temer na presidência da República. Mas de ontem para hoje, como a política brasileira muda, né, como o desenho das nuvens,
tudo mudou. E Temer, que ontem estava seguro no cargo, hoje está na berlinda, prestes a perder a cadeira de presidente da República, e a possibilidade mais provável é que haja uma eleição indireta, ainda que haja um projeto de emenda à Constituição tramitando na Câmara dos Deputados para que uma emenda seja criada e haja a possibilidade, aí sim, de uma eleição direta, quer dizer, o povo nas urnas mais uma vez. O fato, gente, é que o Brasil, para resumir, para você que acompanha comigo o noticiário de economia e de política aqui no Brasil, o fato é que o Brasil está de pernas para o ar, a política está totalmente implodida, Brasília implodiu, a República caiu e nós vivemos um momento de extrema instabilidade aqui no nosso país, com a possibilidade de trocar de presidente mais uma vez, em menos de um ano. Depois de Dilma, Temer está prestes a cair. E quem será o próximo? Um presidente eleito por um Congresso que é desacreditado perante a opinião pública. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Trago mais informações para você que acompanha a BR TV Boston a qualquer